Separatrizes. O que vem a ser as separatrizes? As separatrizes, elas separam a série em dois grupos que apresentam o mesmo número de valores. Aprendemos que a mediana é o valor que separa a quantidade de dados em duas partes iguais, 50% dos dados abaixo dela e 50% de dados acima dela. Assim como a mediana, existem outros valores que separam os dados em partes iguais, que é o que nós chamamos de separatrizes, porque a separatriz ela separa a série em dois grupos que apresentam o mesmo número de valores. E as principais quantis mais usados são os quartis, que é quando você divide uma distribuição em quatro partes iguais, os decis, que é a distribuição em 10 partes iguais, em que cada parte equivale a um décimo, e você usa a notação de D1, D2, D9, no quartis Q1, Q2, e a mediana, ela coincide com o segundo quartis. E os percentis, você divide a distribuição em 100 partes iguais, em que cada parte equivale a 1 centésimo, né? Cada parte equivale a 1% dos dados. Quartis. O primeiro quartil, ele equivale a 25% da distribuição dos dados. Então, 25% dos dados da distribuição são menores que ele e 75% são maiores. No segundo quartil, que coincide de ser o valor da mediana, já está no meio da distribuição, então é 50% para cada lado. E o terceiro quartil é o valor da distribuição situado de tal modo que 75% dos demais valores são menores que ele e 25% são maiores. Então, quer dizer o quê? Que você tem aí, ó, nós temos uma distribuição em que aqui eu estou falando de salários, né? Menor salário, maior salário. E eu fiz aí a separação, dividir em quatro partes iguais. Cada pedaço desse equivale a 25%, então daqui eu obtenho 3 quartis. O primeiro quartil equivale a 25%, o segundo quartil, que coincide com a mediana, equivale a 50%, e o terceiro quartil equivale a 75%. Os quartis, para a gente encontrar, aprender a calcular eles, como é que a gente vai proceder em relação a isso? Então, nós temos aí uma série 5, 11, 2, 6, 9, 10, 13, 15. A primeira coisa que você tem que fazer é aplicar o rol. Então, você vai ordenar esses dados. 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13 e 15. Aí, a primeira coisa que você vai fazer é fazer a contagem dos elementos. Nós temos aqui uma distribuição em que você tem 8 elementos. Então, é uma quantidade par de dados. E nós aprendemos lá com as medianas que quando eu tenho uma distribuição par, quando ela é par, como é que eu obtenho os termos? N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. Quando ela é ímpar, como é que eu obtenho o termo central? N mais 1 sobre 2. Isso é o que nós aprendemos lá com as medianas. E nos quartis, a mediana coincide com o segundo quartil. Então, eu tenho o número de elementos que é 8. Aqui 8 elementos. Então, vamos calcular a mediana. Se eu tenho 8 elementos, então, se o N é igual a 8, 8 dividido por 2, 4. Então, ocupa a quarta posição. E aqui, 4 mais 1, 5. Então, eu sei que os termos centrais dessa distribuição estão na quarta e na quinta posição. Então, vamos identificar os elementos. Nós temos aqui como os elementos da quarta e da quinta posição o 9 e o 10. Então, 9 mais 10, 19 dividido por 2 vai dar 9,5, que coincide com
a mediana e que é o segundo quartil. Como é que eu obtenho o primeiro quartil dessa distribuição? Vamos lá, nós temos aqui o primeiro quartil, a mediana nós obtemos que é 9,5 e aqui nós temos o terceiro quartil. Então, temos aqui 4 elementos. Então, nós temos a quantidade de par de dados. Então, vamos precisar de 2 termos centrais para tirar a média. Então, vamos precisar da segunda posição e da terceira posição, os elementos, que é 5 mais 6, vai dar 11, que dividido por 2 vai dar 5,5, é o que equivale aqui ao meu primeiro quartil. No terceiro quartil, eu também tenho 4 elementos, então vou precisar fazer a média aritmética do segundo e do terceiro, dos elementos da segunda e da terceira posição. 11 mais 13, dividido por 2, vai dar 12. Então, o primeiro quartil, 5,5, segundo quartil, 9,5 e o terceiro quartil, 12. Para encontrar um quartil no rol, é como encontrar 3 medianas, que foi o que nós fizemos, né? Nós encontramos as 3 medianas, em que o primeiro quartil é 25% dos dados, e eles estão abaixo de 5,5, ou 75% dos dados estão acima de 0,5. 50% dos dados estão abaixo de 9,5, ou 50% dos dados estão acima de 9,5. E 75% dos dados estão abaixo de 12 ou 25% dos dados estão acima de 12. Então, aqui nós temos o Q1, que é o primeiro quartil. Aqui nós temos o Q2, o segundo quartil, que coincide com a mediana. E aqui nós temos o terceiro quartil. Vejamos o exemplo seguinte. Nós temos aí alguns números, eles já estão ordenados. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos determinar a mediana, 2 quartis, o decil e o percentil. Nós vamos determinar o 9 decil, o 9º decil e o 80º percentil. Como é que nós vamos proceder? Vamos fazer essa contagem de elementos. Nós temos 11. Isso quer dizer que nós temos uma quantidade ímpar de dados, né? Toda vez que você quiser localizar a posição de um elemento, de qualquer elemento da distribuição, você pode usar a relação de, por exemplo, você precisa saber qual é a unidade de medida que você vai usar, que no caso a relação, a notação, ela sempre diz que para você encontrar, por exemplo, o quartil, você vai precisar do K, que é o número da ordem do quartil, multiplicado pela quantidade de elementos e dividido por 4. Isso quando for o quartil. Quando for o decil, você vai precisar do número da ordem do decil, você vai multiplicar pela quantidade total de elementos e vai dividir por 10. Quando for o percentil, você vai precisar do número que corresponde à ordem do percentil, multiplicado pela quantidade total de elementos e dividido por 100. Isso vai te dar a posição do elemento lá na distribuição. Então, nós temos aqui já distribuídos em ordem. Então, já aplicamos o rol. E vamos descobrir aí quem é a minha mediana. Lembrando que a mediana, ela coincide com o segundo quartil. Então, vamos lá. Vamos identificar onde é que está esse elemento. Como aqui eu tenho uma quantidade ímpar, eu sei que o elemento é n mais 1 sobre 2. A posição do elemento, em que n é 11. Então, eu tenho 11 mais 1 dividido por 2. Aqui eu vou ter 12, que dividido por 2 vai estar lá na sexta posição, a minha mediana. Então, eu tenho aqui a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, aqui eu tenho como sexta posição o número 3. Então, a minha mediana, que coincide em ser o segundo quartil, ela é 3. Agora, nós vamos determinar os outros 2 quartis. O primeiro quartil e o
terceiro quartil. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos usar essa relação, né? Então, se eu quero o Q1, o meu K aqui vai ser 1. E o meu N, que é a quantidade de elementos, vai ser 11. Então, jogando aqui nessa notação, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 vezes 11 dividido por 4. Então, isso aqui, quando eu multiplico, o 11 dividido por 4 vai me dar 2,75. Aí você pode me perguntar, que posição é essa? Eu vou arredondar para o mais próximo, que aqui no caso vai me dizer que está na terceira posição. Então, quem é o elemento que está na terceira posição? É o número 1. Então, eu digo aqui que o meu Q1 é o elemento 1. O Q3? Vamos usar a mesma notação, em que o K é 3 e a quantidade de elementos é 11. Então, jogando aqui na relação, eu vou ter 3 vezes 11 dividido por 4. Então, isso aqui vai me dar 8,25. 8,25, se eu for arredondar, eu tenho que arredondar para o mais próximo, que aqui no caso vai ser 8, porque se eu usar a regra do arredondamento, essa posição aqui vai ser a 8ª posição. Aí eu vou lá no rolzinho e vou ver qual é o elemento que está na 8ª posição. Então, o elemento que está na 8ª posição é o número 4. Então, o Q, terceiro quadrante, né, ou terceiro quartil, é o elemento 4. Agora, vamos calcular o decil. Agora, nós vamos lá para o decil. Decil, eu quero saber aí o 8º decil. Então, vamos lá. O 8º não, o 9º decil. Então, é o D de 9. Vamos usar esta relação, em que o K, no caso aqui, vai ser 9. Vou multiplicar pela quantidade de elementos, que é 11, e vou dividir por 10. Então, isso aqui é o que vai me dar o valor. Então, vamos lá. 9 vezes 11 vai dar 99. Quando eu dividir por 10, isso vai ser igual a 9,9. Então, aqui eu vou ter 9,9. O que é 9,9? É a posição. Aqui no caso, eu vou arredondar, porque 9,9 significa dizer que se eu arredondar, ela vai estar na 10ª posição. Aí eu vou lá e identifico qual é o elemento que está na 10ª posição. É o 8. Então, o D de 9 é o elemento 8. O percentil, eu quero lá o 8º. Então, eu tenho aqui o P de 80, em que o meu K vai ser o 80, multiplicar pela quantidade de elementos, que é 11, dividido por 100. Então, eu tenho aqui 80, vou multiplicar por 11, vai dar 880, que dividido por 100 vai me dar 8,8. Então, isso aqui é igual a 8,8. Se eu arredondar, isso aqui vai para a posição 9. Então, eu posso dizer que isso aqui equivale à 9ª posição. Aí, qual é o elemento que está lá na 9ª posição? É o 7. Então, calculamos aí o quartil, os quartis 1, 2 e 3. Calculamos o decil e calculamos o percentil. Então, dessa maneira, vocês podem proceder para resolver e encontrar os valores. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com dados não tabulados. Então, você aplica o rol e depois faz encontra os elementos da situação. Se quer mediana, quartis, decil ou percentil. E essas são as referências que nós vamos usar. No próximo slide, nós vamos trabalhar com os dados tabulados, com intervalos de classe e sem intervalos de classe, onde nós vamos aprender a calcular